Oi pessoal, tudo bem? O nosso vídeo de hoje tem um livro super especial e super diferente também. Nós vamos falar sobre Senhor das Moscas, do William Golding. Nesse livro, a gente vai ter uma história muito diferente, uma história onde só existem crianças que foram parar numa ilha perdida, numa ilha deserta, né? As crianças estão perdidas na ilha deserta. Antes da gente falar sobre o livro, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o autor. William Golding nasceu na Cornualha em 1911 e nesse momento aí dos anos 1900 para frente, né, a gente teve as duas grandes guerras e ele participou da Segunda Guerra Mundial, foi aí soldado na Marinha, viu muitas batalhas, participou de muitas batalhas e depois, então, quando ele termina o serviço militar, ele escreve O Senhor das Moscas no ano de 1956. Então a gente precisa desse contexto, né, para conseguir entender o que o autor pensava e o que o autor estava sentindo aí nesse momento quando ele cria, né, essa obra de arte. E aí, então, imaginem vocês o que é que passa, né? Quantas coisas passam na cabeça de uma pessoa que lutou na Segunda Guerra Mundial. Minimamente, a gente vai ter, então, a perca aí da fé na humanidade. E é o que vai acontecer com ele, pelo menos é o que a gente consegue perceber aqui pelo narrador do Senhor das Moscas. Então, a gente está diante de uma narrativa que vai acontecer mais ou menos assim. A gente não tem muitos detalhes no começo, a história a narração vai começar com dois meninos conversando e aí a gente começa a entender que eles sofreram supostamente um acidente de avião, estão perdidos em algum lugar deserto, aparentemente uma ilha, né? E aí a gente vai percebendo que não sobrou nenhum adulto, que tem crianças de 6 a 12 anos e essas crianças são todos meninos, né? E essa informação dá um certo alívio pra gente aí, porque se tivessem meninas, talvez a coisa seria um pouco pior. Então a gente vai conhecendo essas crianças, inicialmente o Ralph e o Porquinho. O Porquinho, a gente não sabe o nome dele durante a história toda, né? A gente vai sempre conhecê-lo assim, por esse apelido, e ele aí é motivo de muita chacota, motivo de muito bullying, né? Então eles percebem que eles estão aí perdidos e eles precisam começar a entender o que está acontecendo. Então eles acham uma concha e o Porquinho logo pensa que é importante eles emitirem algum som para chamar, para ver se sobrou mais alguém, né? Então o Ralph aí, que é um pouco mais velho, né, um pouco mais toma mais as iniciativas, vai fazer essa concha emitir um som e alguns meninos vão aparecer, meninos pequenos inicialmente, né? Logo depois a gente vai ter a chegada dos meninos do coral da escola e eles estão uniformizados, então eles têm capas, né? E aí, com essa chegada, a gente vai ter uma outra figura muito importante que é o Jack. Então essas três figuras, esses três meninos, eles vão dar o norte da história, eles vão dar a pegada da história e a gente então vai ter contato com essas crianças nessa ilha deserta. E aí eles vão perceber que eles não têm nenhum adulto e eles vão precisar então se organizar inicialmente para sobrevivência, né? Então a gente vai ter uma eleição de um líder e o Ralph vai ganhar democraticamente, vai ser eleito aí por ter encontrado a concha, né, por ter dominado essa primeira reunião, e aí eles vão então fazer algumas expedições, e enfim, os meninos do coral, sob o comando do Jack, vão ficar responsáveis por caçar porcos. E aí, nesse contexto, a gente vai ter algumas tentativas de organizar essa comunidade e sempre vai ter aí permeando o imaginário dessas crianças duas coisas. Primeiro, o que os adultos diriam se eles chegassem, ou o que os adultos diriam quando eles chegarem, porque as crianças têm essa esperança, é muito nítido, né? Eles sabem, eles esperam que alguém vai chegar para resgatá-los. E também o medo, porque vocês imaginem crianças de 6 anos sozinhas, né? As mais velhas com 12 anos também não estão muito diferente aí. Nessa ilha deserta, o medo se instaura e a partir do medo a gente vai ter o caos.
né? Porque essas crianças vão imaginar coisas, vão sonhar, vão ver coisas, né? E vão então precisar se organizar para construir dormitórios, para cuidar dessa alimentação, porque o grupo de caçadores não consegue caçar tão rapidamente. Essas crianças vão se alimentar de frutas que estão por ali e vão começar a ficar desnutridas, né? Então, nesse contexto aí de sofrimento, né? Nesse contexto de falta de organização, a gente vai ter um elemento super interessante que, do meu ponto de vista, é a principal ideia de raciocínio aí, o principal ponto que o autor quer trazer pra gente, que é o processo de desumanização. Então essas crianças, elas, né, as roupas vão começar a ficar muito velhas, né? Eles vão pensar que seria bom se eles pudessem cortar o cabelo, limpar as unhas. Então esses meninos, eles vão num processo aí de perder aquilo que os faz ser humanos. Tá? Então a gente vai ter um contato com uma narrativa bem densa nesse sentido, porque ela vai trazer à tona várias reflexões que fazem a gente pensar, né? E se fossem adultos que tivessem ali, será que teria acontecido a mesma coisa? E se tivessem meninas, né? O que é que poderia acontecer? Como é que eles vão se sair disso? Então a narrativa, apesar de ser bem curtinha, tem 240 páginas mais ou menos, ó. Vocês podem ver pelas minhas marcações a quantidade de reflexão que é possível fazer a partir dessa leitura, né? E a impressão que dá é que a gente está diante de um experimento, né? Como se essas crianças tivessem sido colocadas ali pelo narrador para ver justamente o que acontece com o ser humano caso não haja mais os princípios que norteiam essa humanidade. Certo? Então a gente está diante de uma obra muito interessante, né? De uma obra que muda um pouquinho essa ideia de que criança é boazinha, de que criança é pura, inocente, um anjo, né? Porque a gente vai ter essas crianças aí fazendo coisas que a gente, no mínimo, perde a respiração. Então, essa dica de leitura de hoje é pra gente pensar em coisas fora da caixa e também pra gente conseguir olhar um pouco pra nossa realidade. Tudo bem, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês leiam O Senhor das Moscas e compartilhem comigo a experiência de vocês com essa leitura. Até mais, pessoal!